turma, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá continuar falando do barroco, né? Nós não podemos esquecer, então, que o barroco é um período que vem logo em seguida ao Renascimento, né? E é um período muito marcado pela Contra-Reforma da Igreja, certo? Pois durante o Renascimento a Igreja perdeu muitos fiéis por causa da Reforma Protestante. E neste momento, então, ela tenta resgatar os fiéis para a igreja, certo? Católica. E o que é que a gente vê? Em todas as formas do barroco, a gente vê coisas muito rebuscadas. Então, a gente já falou lá da arte barroca, a gente já falou das esculturas barrocas, e a gente falou, e se vocês repararam também, né? Era muito detalhe. Então, a arte barroca, você nota que ela tem muitos detalhes, né? Muitos detalhes. É uma arte bem detalhista, cheia de coisas, cheia de rebuscados, certo? Então, a música também não ficou diferente, tá, pessoal? A música seguiu aí no mesmo sentido. Então, vamos ver isso agora. A música barroca. A música que se caracterizou como barroca durou aproximadamente 150 anos. Manifestando-se entre 1600 e 1750. Foi nessa época que nasceram a obra e a orquestra, a ópera e a orquestra. Então, nessa época do barroco, é que a gente teve o surgimento da ópera e da orquestra, ok? No barroco, a música tocada por instrumentos diversos ganhou força. Então, quando a gente fala em ópera e a gente fala em orquestra, a gente está falando de uma quantidade grande de músicos, né, num palco. A gente não está falando de 3 ou 4 músicos em cima de um palco. A gente está falando de uma quantidade grande de músicos no palco. Isso acontece aonde? No barroco. Quando inicia-se o barroco, isso acontece. Tá certo? Então, vamos lá. Os compositores davam atenção aos diversos instrumentos e exploravam timbres e tonalidades. Então, aí a gente ia ter os timbres diferenciados de acordo com cada tipo de instrumento e também de acordo com cada voz, né? E as tonalidades, ok? E os tons, né, da música. Valorizando o contraponto, que é a execução simultânea de 2 ou mais melodias distintas, então são 2 melodias distintas, mas harmônicas entre si, ok? E os acordes, que é o que? Acorde. É a união de 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Então, a gente tem 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Na criação de formas musicais variadas, como a ópera, o oratório, a fuga, a suíte, a sonata e o concerto. Todas essas que eu te falei agora, a ópera, o oratório, a fuga, a suíte, a sonata e o concerto, elas são formas musicais que aconteceram na época, certo? Então, o oratório é um tipo de composição executada por vozes solistas, tá certo? O oratório. Já a fuga é uma forma de composição musical que tem por base um estilo imitativo, ou seja, aquele em que o instrumento ou voz repete literalmente um trecho durante ou logo após a sua execução. Fica repetindo aquele trecho, ok? A suíte, que está aí, é um tipo de obra instrumental na qual há geralmente um instrumento solista. Então, nessa obra, há um instrumento solista e pequenos conjuntos ou orquestras que executam uma sequência de danças, tá bom? Então, tem algumas que a gente encontra a dança atrelada junto com essa apresentação, com a ópera, tá bom? A sonata, pessoal, ela é um tipo de peça instrumental. Contém vários movimentos, geralmente 4, sendo o primeiro, o segundo lento e o terceiro e o quarto mais rápidos. Certo? Durante o barroco, eles utilizavam série de 2 violinos para fazer isso. E o concerto, né, se referia à música para instrumentos e vozes. Porém, no final do período lá do barroco, podia ser apenas instrumental,
com um ou mais solistas em diálogo com a orquestra, tá? Então, no começo dela, era uma música com instrumentos e vozes. E depois ela passou a ser só instrumental, o concerto, ok? Na pintura e na escultura, o barroco era exuberante, com ornamentos em profusão. Então, o que a gente fala? Era muito ornamentada as obras barrocas, né? Tinha muitos detalhes, muitos adornos, né? Em volta de tudo que se fazia. Como a gente pôde ver nas pinturas que eram feitas lá nos tetos, tá? Das capelas. E o que aconteceu? Na música era muito semelhante. A música barroca era repleta de enfeites e contrastes. Para criar efeitos na música, os compositores barrocos utilizavam recursos como melodias diferentes, executadas ao mesmo tempo, que é o contraponto que a gente falou lá em cima, certo? Variando o número de instrumentos e sua execução. Então, às vezes, eles colocavam duas músicas tocando ao mesmo tempo. Porém, essas duas músicas, elas tinham harmonia, tá? Elas tinham uma harmonia. Lógico que não dá para tocar uma música que não tem nada a ver com a outra, tá? Ao se ouvir uma música barroca, é possível perceber a variação entre momentos em que muitos instrumentos estão sendo executados simultaneamente e outros com a execução de poucos instrumentos, criando contrastes semelhantes ao do claro e do escuro da pintura. Quando vocês escutam uma obra, uma música barroca, você consegue identificar ao ouvir quando a gente tem muitos instrumentos sendo tocados ao mesmo tempo e quando a gente tem poucos instrumentos sendo tocados ao mesmo tempo, tá? Isso aí é uma forma de contraste, eles estão dando contraste na música, que era a mesma coisa que se fazia nas pinturas, né? O contraste do claro com o escuro. Por meio do diálogo e jogo entre vários coros, e principalmente da oposição entre solista e o coro, né? Porque o solista é aquele que vai cantar sozinho. Então, tinha também a oposição entre o solista e o coro. Surgiam os contrastes entre as diversas massas sonoras, ressaltando a impressão de efeitos de claro e escuro. Novamente, um momento a gente tem um monte de instrumentos e outro tem poucos instrumentos, dando essa ideia de contraste, tá? Do claro e escuro. E em outros momentos a gente tem um solista cantando e outro, um coro completo. Então, tem um contraste também aí, que é para evidenciar essa questão do claro e escuro que a gente tem lá no barroco, ok? Entre os instrumentos mais importantes dessa época, destacam-se o órgão, o cravo e o violino, cujas sonoridades foram exploradas na composição de Antônio Vivaldi e de Johann Sebastian Bach, certo? E de George Handel. Então, esses foram alguns dos artistas aí, precursores da música barroca, tá bom? Aqui vocês têm o Vivaldi. Essa imagem aqui é do Vivaldi, tá bom? Vocês conhecem a música dele, eu vou mostrar que vocês conhecem. Bom, aqui a gente tem o quê? O cravo, certo? Criado na Europa medieval, provavelmente no início do século XIV, o cravo foi muito executado na música de câmara ou na ópera, predominantemente no barroco, até o século XVIII. Hoje, embora não seja muito popular, porque esse instrumento hoje ele não é popular, a gente só tem instrumentos das épocas passadas, que são relíquias, está presente em formas musicais que mesclam música de épocas diversas. O cravo é um instrumento de teclado com cordas, que produzem som ao serem pinçadas, semelhante ao que ocorre com o movimento dos dedos ao tocar as cordas do violão. A partir do século XVIII, ele sofreu alteração e deu origem a um novo instrumento, o piano, de tamanho maior e com teclas mais grossas e pedais. Então, o cravo, ele não tinha pedal, certo? E eu vou falar agora mais algumas características que o piano ganhou, que o cravo não tinha. Então, o cravo ele é um instrumento hoje que a gente não tem mais. A gente vai encontrar cravo assim antigo, né? De algumas pessoas aí, algumas relíquias. Mas o cravo ele foi substituído pelo piano, certo? Porque o piano hoje ele tem alguns diferenciais que o cravo não tinha, né? Entre eles essa opção de ter o pedal, né? E das teclas também do cravo serem mais finas do que as teclas do piano. A maior diferença entre o cravo e o piano é interna.
na tecnologia utilizada na produção dos sons. O som do piano é fruto da batida de uma pequena peça, chamada martelo, sobre as cordas quando o músico aperta uma tecla. A intensidade do som pode ser controlada pelo músico. Quanto maior a força que ele emprega ao teclar a tecla, maior a intensidade do som. Ou seja, maior vai ser o som, mais alto vai ser o som, ok? Se ele vai teclar com menor intensidade, mais fraco vai ser o som. Além disso, os pedais servem para suavizar ou prolongar ou abafar a vibração das cordas. Então, os pedais eu consigo prolongar essa vibração das cordas durante um tempo ou abafar essa vibração das cordas. Então, eu vou ter aí alguns métodos que eu não tinha antes. No cravo, por exemplo, não tem nenhum jeito, não havia nenhum jeito do músico controlar o som. Ele não conseguia controlar para ser mais intenso ou menos intenso, e também ele não conseguia fazer com que ele se prolongasse ou abafasse, tá? Isso foram características criadas depois, quando ele se transformou em um piano. E o violino, pessoal, o violino vocês devem conhecer, porque o violino ainda é atual, tá? O violino é um instrumento de 4 cordas, da mais grave à mais aguda. Sol, Ré, Lá, Mi, que emitem som quando friccionadas com o arco ou pinçadas com os dedos. Considera-se que seu formato atual data do século XVI, quando Andrea Amati e Gasparo de Salò aperfeiçoaram instrumentos em 3 cordas. Em 1700, o luthier Antonio Stradivari fez modificações que tornaram o som do violino mais nítido, sonoro e vibrante. Embora fosse italiano, ele registrava seus instrumentos com o nome em latim. Assim, seus violinos eram chamados de Stradivarius, em vez de Stradivari. Até hoje, são considerados sinônimos de perfeição em violino. Então, é lógico que essa marca aí, ela virou uma marca, né, de violino, e quem quer um violino perfeito vai procurar por essa marca Stradivarius, certo? Pessoal, esse instrumento, ele é muito utilizado em igrejas evangélicas, algumas igrejas evangélicas costumam utilizar muito o violino, tá? Agora a gente vai falar dos músicos barrocos. Então, vamos lá. Importante compositor e virtuoso violinista, Antônio Vivaldi nasceu em Veneza, Itália, em 1678. De família humilde, tornou-se sacerdote, ou seja, gente, ele entrou para a igreja, ok? Foi professor de violino, maestro de concertos e diretor do Ospedale della Pietà, uma entidade com tripla função de escola musical. Ela tinha tripla função. Era uma escola musical, ela era um orfanato e ela era um convento, lá em Veneza, a qual Vivaldi se dedicou durante 30 anos, exercendo influência em toda a música veneziana. Suas obras mais conhecidas são as 4 estações, concerto para violino, cordas e cravo, nas quais expressa sensações humanas diante das mudanças de estação e as estações associadas a elas. E as emoções associadas a ela. A obra é acompanhada de 4 sonetos, também atribuídos a Vivaldi, e na partitura ele faz referência a sons descritos nos sonetos, como os latidos de cães, cantos de pássaros, barulhos de vento. Vivaldi faleceu em 1749 em Viena. Então, pessoal, ó, ele fez esse canto aí, as 4 estações, que é um ícone do Vivaldi, e vocês já ouviram com certeza, onde ele tenta passar as emoções associadas às 4 estações do ano, que a gente conhece, né, pessoal? Inverno, o que mais? A gente está agora no inverno. Inverno, depois primavera, depois verão e depois outono. Então, essas 4 estações do ano são representadas por ele nessa música que ele fez. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem essa música 4 Estações.
Você vê que aí no som parece que você escuta, né? O canto dos pássaros, tá? Então, ele quis trazer toda essa noção aí das 4 estações. Agora, vocês imaginem que essa música era tocada exatamente naquela época em que a gente falou da arquitetura barroca. Lembra quando a gente falou do Castelo de Versalhes? Então, essas músicas eram que impulsionavam os bailes lá naquela sala dos espelhos maravilhosa que a gente viu lá do Castelo de Versalhes, certo? Onde a Maria Antonieta provavelmente dançou muitas dessas valsas, né, pessoal? Então, bem legal a música e é super atual, tá, gente? Super atual, muita gente escuta. Agora, aqui do lado vocês têm uma partitura musical, ó. Essa aqui é do Johann Sebastian Bach, né, que a gente chama ele mais de Bach. Pessoal, olha a partitura, como ela é cheia de rebuscado. Não é nada fácil tocar uma partitura dessa, certo? O cara tem que ser muito profissional para fazer isso, tá bom? Então vamos ouvir um pouquinho quem era Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, compositor e organista virtuoso, nasceu em Eisenach, na Alemanha, em 1685. Vindo de uma família de músicos, tinha sede de conhecimento e tinha muito talento. Características que o levaram a tornar-se um músico completo. Trabalhou em diversas cidades como violinista e organista, e atuou como cantor e mestre de coro na igreja de São Tomás, na sua cidade natal, certo? Lá na Alemanha. Foi também mestre da capela e diretor de música da Câmara do Príncipe Leopoldo de Ahá-Cotlen. Hoje é considerado um dos maiores músicos de todos os tempos. Bach faleceu aos 65 anos, em 1750, em Leipzig, deixando uma vasta obra como os concertos de Brandeburgo e a Toccata e Fuga em Ré maior e a Arte da Fuga. Então, eu vou colocar para vocês agora uma parte aqui do Bach, para vocês conhecerem um pouquinho e verem que vocês conhecem sim essas músicas, né? Porque vocês acham que não. Mas ele é até hoje um dos grandes, né, ícones. Tá vendo como vocês conhecem? Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa música em algum filme, né? Ela é bem característica de alguns filmes, tá bom? Então, o Bach também não é um desconhecido de vocês, certo? Agora vamos falar de ópera. O desenvolvimento das estruturas musicais, já iniciadas anteriormente pelos mestres flamengos e venezianos, serviu de suporte para que surgisse na Itália, no século XVII, uma nova forma musical, a ópera. Ela integra em uma só obra canto, música, poesia e teatro. Então, por quê, gente? A ópera, ela vai unir a música, o canto, né? A música pelo meio dos instrumentos e com canto. A gente tem a poesia, que é tratada nesses cantos, e a gente tem o teatro, que existe uma certa teatralidade dentro dessas obras de ópera, ok? A ópera teve origem vinculada ao Renascimento, ao perseguir 2 objetivos principais. Os primeiros compositores do gênero procuravam reviver o estilo musical do teatro grego antigo, ideal renascentista, ok? Ao mesmo tempo que se opunham ao estilo da música renascentista. O resultado
é o surgimento de obras musicais e teatrais para orquestra e cantores, baseadas em histórias que se desenvolviam com personagens que cantavam. Encenações em que a música e o texto dramático tinham igual importância. Então, aí você vai ter o quê? As encenações, né? Dentro da ópera, você pode ter também encenações, que seria essa teatralidade. Então, além de você ter todo esse caráter instrumental das músicas que eram tocadas, até pelos cantores, né, também, e aí você ainda tinha essa questão da teatralidade, tá bom? E a gente vai ver algumas características a mais. Assim, os artistas florentinos de Florença, Itália, criaram um novo tipo de arte. As obras La Daphne e a Eurídice, de Jacob Perry, são conhecidas como as primeiras óperas. Então, a ópera nasceu aí. Nasceu nessa época aí, entre o renascentismo e o barroco, ok? Entretanto, foi com o compositor e maestro Cláudio Monteverdi que essa arte adquiriu forma e grandiosidade. É atribuído a ele o primeiro grande clássico, L'Orfeu, o Orfeu. Entre outras óperas, ele compôs O Combate de Tancredo e Clorinda, Ariana e o Coração de Popeia, tá? Então, aqui vocês têm algumas imagens lá do teatro, né, na época, e aqui eu coloquei também uma imagem de teatro para vocês. Lá onde era feita a ópera, ok? Vamos ver agora quais são as partes que compõem uma ópera, ok? A abertura, a peça orquestral que antecede uma ópera ou outra obra de longa duração. Nas óperas venezianas, em meados do século XVII, as aberturas tinham geralmente uma seção lenta, com um compasso binário, seguida de outra mais rápida, com um compasso ternário. Então, a abertura das peças geralmente eram mais lentas, né? Então, eles vinham fazendo a abertura mais lentamente, com os instrumentos mais lentamente. A área, canção isolada ou que faz parte de uma obra maior. Nas óperas, é escrita para solistas ou solista acompanhado. Quem faz isso é uma pessoa que canta sozinha. Ou ela canta sozinha, mas ela tem só acompanhamento, tá? É o momento em que o solista ou solistas podem exibir suas habilidades, tanto cênicas quanto musicais. Quando eu falo cênicas, é a capacidade dele de interpretação. Além de ele poder cantar, né? Ele também pode interpretar, tá? Aqui vocês têm, por exemplo, uma imagem de um homem que, ao mesmo tempo em que ele canta, ele está interpretando, ok? Ele é um solista. Dueto consiste em peça vocal ou instrumental ou em um trecho executado por dois intérpretes. Dueto, já fala porque é dois, né, pessoal? Com ou sem acompanhante. Na ópera são comuns os duetos entre os enamorados. Lá, mais uma vez, a gente vai falar dos enamorados que a gente estudou lá atrás no Renascimento, tá? Que é sempre um casal que vai fazer aqui. Pode ser um casal fazendo dueto ou não, tá? O coro. Em certos tipos de ópera, além da presença de personagens principais, é prevista a participação de um conjunto de vozes ou coro, que pode ter diversas funcionalidades dramáticas, como as de representar a coletividade ou a voz do povo, alguém que comenta a ação do protagonista. O coro pode cantar em uníssono, quando todos cantam a mesma coisa, ok? Ou dividir-se em dois ou mais grupos vocais distintos. Por ser um espetáculo de representação teatral, cantado e orquestrado, no qual cenário, figurino, texto e interpretações se integram, a ópera cria um universo carregado de emotividade e dramaticidade, construindo um espetáculo de uma forma das mais completas de arte. Então, por que ela é uma das formas mais completas de arte, a ópera? Porque você vai tratar nela figurino das pessoas, você vai ter nela a música,
tratada em todas as suas partes, tanto a música vocal quanto a música instrumental. Você vai ter a teatralidade tratada aí pelos artistas que vão fazer as encenações. Então, olha o tanto de coisa que você está utilizando, né? Você pode ter toda a parte de palco trabalhada no intuito da sua peça. Então, a gente tem bastante coisa com relação a esse tipo de obra, certo, pessoal? A ópera, realmente, ela traz muitas características de arte, unidas em uma só expressão artística, certo? Bom, agora é com vocês. Na página 24, você vai responder as questões que tem lá, para que nós possamos corrigir na nossa próxima aula. Certo, pessoal? Não deixem de fazer, prestem atenção e foco, pessoal. Beijo, beijo. Tchau.